Será que o Vasco sai dessa? Responde aí o Eduardo Costa ou Gabriel Faria. Sai ou não sai? Sai. Sai, né? Então tá bom. Breno Monsef, o que tá rolando no Vasco, cara? Vamos lá. Hoje encerra a janela de transferências internacionais às 11h59 da noite. É o período para que os clubes iniciem a inscrição de atletas. Os documentos pendentes podem ser entregues depois. Então é uma janela para transferências. Vale lembrar isso por causa da situação do Diego Costa. Então o Vasco que tem o interesse no Diego Costa, como ele está livre no mercado, o Vasco pode inscrevê-lo até o dia 25. Então há tempo para isso. Por que eu estou explicando essa situação? Porque hoje o Vasco correndo contra o tempo para tentar trazer da Argentina documentos para inscrever o Pablo Verrete, atacante, centroavante de 34 anos. O Vasco terminando o acerto com o atleta, com o Belgrano, que é o time dele, e também dando garantias do pagamento e solicitando os documentos para transferência. É um processo longo e o Vasco, como eu falei, correndo contra o tempo para tentar trazer o jogador. O Verrete tem 34 anos, como eu falei, desde 2020 ele está no Belgrano. Em 2020 foram 14 gols em 20 jogos, depois 20 gols em 38 jogos em 2021. No ano passado, 17 gols em 37 jogos e esse ano 13 gols em 27 jogos. Foi o artilheiro do Campeonato Argentino, o Pablo Verrete. Como está no interesse do Vasco, o Vasco tem que correr contra o tempo. Hoje é o dia limite para que os documentos sejam apresentados à CBF e depois o que tiver de pendência pode ser feito depois, né? Mas hoje é o limite para que o clube indique a inscrição do jogador. Então o Verrete tem que vir hoje. A informação inicial, de novo, que veio da imprensa argentina, e o Vasco correndo contra o tempo. O Vasco, então, fechando essa janela, digamos, aos 45 do segundo tempo, com esse último nome, tentando ainda trazer o nome do Diego Costa, segue na negociação. Não é uma negociação fácil, os valores são altos e o Vasco buscando trazer o Diego Costa até o final do mês. Essas as informações são da manhã do Vasco. O Pablo Verrete é o nome da vez e o Vasco tentando ainda inscrever o jogador. Acertar, é claro, com ele, com o clube, para trazer o Verrete nesse finzinho de janela, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá legal, valeu Breno Monsef. Vasco aí nesse finalzinho de janela buscando reforços e a situação é bem urgente, né, Gabriel? Cara, eu sinceramente acho que a diretoria do Vasco ela meio que se perdeu e ela começou a dar tiro pra todos os lados. O Verrete é um jogador experiente, 34 anos, tem um histórico bem legal no futebol argentino, uma média bem interessante de gols, vive uma temporada artilheira no Belgrano, como viveu nos últimos anos nos clubes pelos quais passou. Sim, eu não sou contra, óbvio que eu sou a favor, porque realmente a gente tá todo mundo meio perdido a essa altura, né? O Vasco tá tentando o Diego Costa, vai tentar o Verrete, trouxe o Ferreira, e que bom também, porque tinha que trazer gente. Mas Gabriel, tá trazendo qualquer um de qualquer jeito, mas tinha que trazer. A essa altura, falei sobre isso ontem nas redes sociais, inclusive pra quem quiser me seguir, deixa eu fazer um jabá rápido aqui, Gabriel Farias FC, Gabriel Farias FC no Instagram ou no TikTok. O Vasco não teve planejamento, né? O planejamento já foi pra casa do chapéu já há muito tempo. Então agora tá meio que, e aí, quem dá pra contratar atrás, tá acabando o tempo. E quem vier, que venha com qualidade. O Verrete vive um bom momento, ajudaria. Assim como o Diego Costa, por mais que seja caro, tem qualidade e ajudaria. Se o Vasco fechar, ótimo. Se não fechar, paciência. Ao violininho, Vascão da Gama. Me pega. Porque, cara, o Pablo Verrete tá vindo, cara. Por incrível que pareça. Por quê? Vou explicar a situação, né? O Vasco chegou a conversar, o nome dele surgiu na semana passada. Só que o Vasco não deu prioridade pro Verrete, né? Trouxe o Sebastião Ferreira, né? Até começou a negociação pelo Diego Costa, que ainda vai avançar nas próximas semanas, até o dia 25. E aí, chegou ontem, falaram, bom, a janela fecha amanhã. Quem a gente vai trazer? Tem mais ninguém aí dando ok? Não. Pô, liga pro Verrete aí, vê se ele quer vir, cara. Aí entraram em contato. Artilheiro do Argentinosão. Sim, desse ano. Ele tá no Belgrado já há 5 temporadas. Belgrano. Belgrano é de outro lugar. Belgrano, da Argentina, esse ano foi artilheiro. 13 gols na competição. E aí ele deu um sinal verde. O Vasco falou, beleza, vamos correr pra tentar trazer ele até amanhã. Porque, vou explicar os trâmites rapidamente, né? Só pra você entender. Hoje é o limite das transferências, mas pra transferência começar... Como assim? Tem um documento de transferência que vem da Federação Argentina, o RG do jogador, os documentos básicos, né? Comprovante de residência, tal, CNPJ do cara, se tem, CPF, tal, a carteira de trabalho, os documentos básicos. Você inicia ali. Até hoje à noite pode. Então o cara vai ter a inscrição dele iniciada até hoje à noite, se o Vasco conseguir os documentos. Inclusive ele vem pro Brasil hoje já. A expectativa é que ele já chegue ao Brasil no início da madrugada de hoje para amanhã. Pra quê? Pra fazer exames. Ou seja, o Vasco contando que vai conseguir inscrever até hoje à noite o Verrete, Pablo Verrete, que vem do Belgrano,
da Argentina. Então seria o último reforço dentro da janela. É um atacante de ofício, né, centroavante. E a gente pensa, né, veio o Sebastião Ferreira, o Figueiredo é a opção que tem da casa, tem o Babou Diego Ryan. Costa. Mais ou menos. Mais ou menos. Opa. Mais ou menos, porque o Paulo Brax tá indo pra Europa pra conversar Não com vai o à jogador. toa. Não vai à toa. Vai tentar trazer. Mas o que ele pode esbarrar? É no próprio Vasco? Não, é na 777. Dos caras não bancarem esse aporte. Ó, vocês já têm outros atletas aí pra função, cara. A gente sabe que a situação do Vasco tá difícil, mas a grana também move, né? Os caras não vão jorrar dinheiro. Isso. Até porque o Vasco contratou em valor mais do que o Botafogo, se a gente comparar, né? Mais do que o Botafogo na primeira janela e agora somando a janela do meio do ano. O Vasco trouxe em valor de mercado, de investimento, mais do que o Botafogo. E a gente vê a situação oposta dos dois times na tabela. Enfim, sobre o Diego Costa, ele tem até o dia 25, a gente já explicou isso aqui, até o retorno do Brasileirão, para ser inscrito no Campeonato Brasileiro. Como ele tá sem clube, depois da temporada no Wolverhampton, ele pode ser inscrito sem que se respeite o período da janela. Tem um pouquinho mais de tempo para ser inscrito no campeonato. Ainda não babou. Eu digo ainda porque pode ter aí um break, né, uma brecada vindo dos gringos aí Uma americanos. freada, Uma né? freada. Né? Já deu uma freada? Já. Você tá no carro, aquela freada brusca para você evitar um acidente. É verdade que se frear e acelerar ao mesmo tempo o carro tira print? Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Vai ter que ir pro Caçadores de Mitos essa aí. Mas lembrando, você que dirige pra caramba. Eu gostava. Faz sentido. Você pode fazer um zerinho, né? Você pode dar um zero. Não faça isso. Não, pô. Não faça eu isso no brincando, trânsito. o cara... Pô, Não, aí ensinando não. não. Pô, aí, Não pô, faça isso, vai pelo chegar amor 8 de e Deus. meio. Não, Vai chegar não. esse e-mail bom que chegou, não. Vai chegar 8 e meio. Deixa esse aqui quietinho. Também de fechar, Diego Costa pode vir ainda, mas o Verratti vem, o Vasco ainda correndo contra o tempo pra inscrevê-lo até hoje à noite. Te agradou essa notícia, meu parceiro Então, Gabriel Breno, Farias? o Verratti é um cara experiente pra gente contextualizar. 34 anos de idade. Ele tem uma boa rodagem, uma boa média de gols ao longo de toda a carreira. Ele é um cara que é goleador, não é aquele cara de um gol por jogo, mas é um cara que tá sempre marcando os seus. A cada 2, 3 partidas tem uma média interessante. Ó, esse ano foram 13 gols em 27 jogos, ou seja, Perfeito. meio gol por jogo. Ó, mas, anteriormente, eu trouxe mais cedo no Papo 1, 17 gols em 37 jogos. Mas um detalhe da ficha dele. Sim. Não, pode falar, conclui você. Não, primeiro. depois, no próprio Belgrano, 20 gols em 38 jogos. Depois 14 gols em 20 jogos. Fica na média ali de meio gol por jogo. Abre aí de novo rapidinho, ó. Belgrano, aí tem o Instituto, o Boca Unidos, o Rinásia, o Colón, o Ferro Carril Oeste e o Vila San Carlos, além do Rangers de Talca do Chile. Ele nunca passou por um gigante. Vai ser a primeira oportunidade dele. Vai ser a primeira oportunidade. Vai ter que encarar a pressão. O que eu gosto, ele tá vivendo um bom momento, ele vem de uma temporada goleadora. E o cara em bom momento, ele tende a te dar resultado a curto prazo. E o Vasco precisa de resultado a curtíssimo prazo. O Vasco precisa de resultado pra ontem. Então o cara chegar em boa fase me agrada. Por outro lado, ele vai viver o peso de defender um Vasco da Gama, onde a pressão é maior do que em todos esses clubes aí juntos, Deixa eu nos falar quais ele baixinho. atua. Você viu o que o Pedro Raul tá fazendo lá na Liga MX? A gente debateu muito isso sobre o Pedro Raul. O Pedro Raul meteu mais de 20 gols no Campeonato Brasileiro atuando no Goiás. É ruim? Impossível, gente. Impossível um cara que faz mais de 20 gols pelo Goiás ser ruim. Só que jogar no Vasco é diferente do Goiás. Parte psicológica interfere. O Pedro Raul claramente sentiu a parte psicológica. Dentro de campo se cobrava o tempo inteiro. Se lamentava muito. Claramente lutava contra a própria cabeça. Isso é um problema. Quando o homem luta contra a própria Isso, mente, não- ele isso. enfrenta problemas Você tem em que todas tá com as a mente áreas. Sã. Tem. Em primeiro lugar, a mente sã. O Verratti é um cara experiente, isso pode ajudar, um cara que já experimentou muitas coisas ao longo da sua carreira. Por outro lado, nunca defendeu um gigante. Vai chegar num gigante do futebol brasileiro que está em último, sem margem para erro no Campeonato Brasileiro. Mas, vamos combinar, a janela está se fechando, bate o desespero, você meio que vai deixando de lado algumas exigências na hora das contratações. Eu acho que dentro desse perfil de dificuldade que o Vasco encara, o Verratti foi uma solução que pode ser interessante. E é uma solução também até para se precaver caso o Diego Costa não venha, né? Você já tem o Sebastião Ferreira que veio, aí você traz o Verratti, de repente veio o Diego Costa, ótimo, fica cheio de centroavante. O que demonstra também que o planejamento não existe. Porque contrata muito para uma posição, pouco para outra, enfim.